Sani cari veneti, come io? Mi sto bene, grazie. Dunque, sto qua è un altro video, diserissimo una classe su YouTube, una classe del Veneto, però sto qua è un argomento che si sta tirato su da un che si è iscritto sul canale, che si chiama Douglas. E allora Douglas istrucon a te e tutti chi vuole cominciare a demandare qualcosa, no? Dei dubbi sulla lingua veneta, questo tipo di roba, strutture, verbi. E avanti così, a poter dimandarmi che sempre che ho la possibilità di rispondervi, vi risponderò di sicuro. Così, cominciamo adesso la nostra lezione di lingua veneta qua su YouTube e come che sapete a me tocca spiegare certe robe in portoghese, già che i miei corsi sono fatti marcatamente ai veneti brasiliani, no? Allora, cominciamo così, pronomes reflexivos venetos. Essa aqui é uma questão, então, como eu já tinha dito em Vêneto, que um inscrito aqui do canal, ele pediu, né, o Douglas. Douglas, agora eu te mando um abraço em português, tá? Então, ele pediu como é que, o que é isso, né, esses pronomes reflexivos, por que a gente usa assim, em demasia, no Vêneto, né? Pelo que eu percebi, o Douglas, ele escreveu em italiano, então, obviamente, ele sabe a língua italiana, e é justamente isso, quem sabe o italiano, mas assim, nunca estudou o Vêneto, mas já ouviu o Vêneto, né? Tem essa dúvida. E hoje a gente vai conferir essas coisas, pronomes reflexivos vênetos. Mas antes de a gente começar aí, eu tenho alguns lembretes para vocês, alguns lembretes do canal. O primeiro deles, obviamente, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, sempre tem conteúdo novo, né? Conteúdo informativo, que eu acredito que seja válido. Se você está aqui, é porque alguma coisa te trouxe até aqui que tem a ver com a cultura vêneta, né? Então se inscreve no canal, se já está inscrito, curte o vídeo aí para dar uma ajuda para o canal também, para fazer com que ele vá para outras pessoas, né? Que ele apareça, ele seja melhor ranqueado no YouTube para outras pessoas. E obviamente não deixa de seguir lá o nosso perfil no Instagram. Sempre que tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, faz como fez o Douglas, né? Me envia aí a sua curiosidade, pode ser, escreve lá num vídeo no YouTube, um comentário, alguma coisa assim, no Facebook, no Instagram, que eu sempre, né, com o passar do tempo eu acabo respondendo todas as dúvidas, né? Então deixa lá, não deixa de interagir, porque é sempre uma troca mútua. Linguamare é, sim, oficialmente o primeiro curso completo de língua vêneta no Brasil, onde você aprende desde o início a língua, né? Até mesmo se for alguém que não sabe falar nada, praticamente 99% dos meus alunos que eu já tive são zerados, né? Eu até prefiro, porque eles não chegam com certos vícios que depois é difícil da gente tirar, né? Algumas coisas, alguns errinhos, algumas coisas que foram pegando com o tempo e que não são propriamente daquele jeito. Então as pessoas chegam sem saber nada, como se fosse um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de qualquer outra língua estrangeira, apesar do vêneto não ser estrangeiro para nós, mas enfim, vocês entenderam, como se fosse qualquer uma outra língua, né, fora do nosso habitat aqui, português, e a pessoa consegue aprender desde o zero, assim como todas as outras línguas. Então é sempre importante eu frisar, porque muitas pessoas às vezes não pensam que eu faço aulas presenciais aqui na região. Não, nada disso. Eu faço aulas online, 100% online, porém com encontros síncronos, isso é, aulas remotas, a gente se encontra no horário marcado. Existe também a possibilidade de acessar as aulas de modo assíncrono, caso alguém queira fazer desse modo, assistir as aulas quando quiser, no seu próprio tempo, isso existe também. Bem, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre o curso, até mesmo sobre outras dúvidas, né? Se quiser falar alguma coisa comigo, pode me chamar aí nesse número que eu faço questão de falar com você e não tem problema algum. Ok? Bene, adesso ci cominciamo la nostra classe di lingua veneta su YouTube. Struttura della lezione in portoghese è una roba che vuol dire struttura da lição. Então, nossa agenda nessa aula. A língua veneta letteraria è la prima roba che guarderemo e dopo la redondanza dei pronomi riflessivi. Sto qua, la zena costumanza, guarderemo anche la zena costumanza della lingua veneta. E per ultimo il caso reverso della lingua italiana, che è diversa dalla lingua veneta. Bene, il veneto letterario attacca i pronomi riflessivi in P na costumanza del veneto classico. E allora, cosa vuol dire sta roba in portoghese? Reforçar os pronomes reflexivos
é basicamente um costume, né, uma tradição do Vêneto clássico. Quando eu digo Vêneto clássico, eu não me refiro sobre a região do Vêneto, eu estou falando sobre a língua mesmo, sobre a língua vêneta clássica, né? Coloquem, por exemplo, o português clássico. Quando a gente fala assim, a gente está falando sobre a língua, sobre o Vêneto clássico. Então, eu já destaquei aqui para vocês que, de um ponto de vista gramatical, e agora eu preciso fazer também uma ressalva, porque aqui, pelo menos na nossa região, as pessoas têm o costume de dizer eu só falo o dialeto quando elas se referem ao Vêneto, e aí depois quando elas falam sobre a língua italiana, elas dizem não, mas ele fala o italiano gramatical. Pessoal, primeiro erro, tá? Não é dialeto, é língua vêneta, chamem pelo nome certo, não chamem de italiano também, porque não está correto, não é italiano, né? Chamem de língua vêneta ou vêneto, enfim. E o italiano é italiano. O vêneto, obviamente, ele tem uma gramática. Nenhuma língua falada é desprovida de gramática, né? Se a língua não tem gramática, ela não consegue ser falada. As pessoas não falam línguas sem gramáticas. A língua, ela tem gramática e é por isso que ela é falada. Então, está errado dizer eu falo o dialeto e o outro fala o italiano gramatical, ou eu falo o italiano que não é o gramatical. Isso está errado, não existe. Não existe. Uma língua tem gramática. Toda língua tem gramática, não interessa que língua seja. Então, nós falamos língua vêneta e existe a língua italiana, que é a língua do estado da Itália, que os nossos imigrantes, quando chegaram aqui, não faziam nem ideia do que se tratava. Então, do ponto de vista gramatical, é perfeitamente correto e aconselhável o reforço do uso dos pronomes reflexivos. Okay? Então, na língua vêneta, a gente usa bastante isso. Isso é correto, isso é adequado e até aconselhável em muitos casos. Okay? Em outros casos, não é obrigatório, porém, sempre se torna muito mais nativo, né, quando a gente usa aí os pronomes e os pronomes reflexivos, né, a mais, a gente faz esse reforço. Dunque, a vedere adesso il primo esempio che vi ho destacato fuori qua. A me piace, inglese anche una variazione che è possibile, mi piace, però si scrive con la Z, piace, perché il sonare della lettera la fa una Z, no? Evidentemente la fa una Z, e allora dopo che la taglia via, la fa piasco il sonare da S, e allora piace con la Z e piasco la S. A mim me piace ou a mim me piace. Se observa que o sentido mais próximo em português não seria eu gosto, mas seria a mim me agrada. Então aqui ele já faz um sentido um pouco maior de ser utilizado o pronome reflexivo, porque realmente a mim me agrada. Agrada a quem? Agrada a mim, né? Apesar, como eu coloquei aí para vocês, é absolutamente natural a gente conseguir também traduzir como eu gosto, mas numa tradução livre. In altro caso, assai curioso, esta estrutura qua. Mi ha messo manhã na saada, adesso sì. Então, esse aqui é uma estrutura, é um caso bem curioso, né, para a língua vêneta, mas essa estrutura, ela existe, ela é viável, é aplicável, ok? A mi messo manhã na saada. Literalmente, ela significa eu me comi uma salada, literalmente, ok? A gente não traduz assim no português, a gente traduziria eu comi uma salada, mesmo usando o verbo ser. Okay? Então, eu comi uma salada. Contudo, a gente precisa também notar que o pronome reflexivo aqui, me, né, ele faz essa questão da redundância, mas ele dá à frase, ele atrela a frase um sentido maior. Portanto, aqui a gente já consegue observar que é típico da língua essa redundância. Por exemplo, temos também o caso fatídico da negação, né? Mi no son mia. Esse mia também é uma negação, então se nega duas vezes. Praticamente o vêneto ele acaba reforçando muitas vezes a mesma coisa. Provavelmente essa necessidade de afirmar sempre em dobro surge sim de uma questão cultural, né? Vocês podem pensar, eu não saberia explicar exatamente o que, mas obviamente ela surge de uma questão cultural, de se afirmar mais do que o necessário, de precisar se afirmar mais do que o necessário. E aí vocês podem pensar os motivos diversos para isso. Então, literalmente, eu me comi uma salada, mas isso quer dizer que eu comi uma salada e reforça quem comeu. Okay? Reforça que fui realmente eu que comi a salada. Então essa é a estrutura da língua vêneta. A língua vêneta precisa reforçar a mais quem fez o ato, quem fez a ação. Nós precisamos reforçar cada vez mais que somos nós ou que são as outras pessoas que realmente fizeram alguma coisa, né? Então, digamos que a nossa língua é uma língua que realmente gosta de dar créditos, né? Gosta de dar crédito às pessoas. Un po', hanno vuol dire che siamo
buoni da scrivere che a roba lá, só que dentro da stessa estrutura. Mi amigo mañana saada. Então, a gente consegue fazer a mesma coisa com o verbo ter. Antes, a gente viu a mesma estrutura com o verbo ser e agora a gente consegue ver a mesma estrutura com o verbo ter. O que tem em comum? O reforço dos pronomes, pronome reflexivo. Então, como eu escrevi aqui para vocês, porém é perfeitamente natural se construir a mesma frase com o verbo ter. Isso que é o rico da língua vêneta, né? Sempre foi considerado uma língua de poetas, né? De poetas, de pessoas que trabalhavam realmente com a língua, né? Então, mi amego mañana salada, ele vuol dire stessa roba, eu comi, né? Eu comi uma salada. Ah, mi me son manhã na salada, mi mego manhã na salada. Mas, né, para conjugar o verbo comer apenas em primeira pessoa, isso é, na falta de um contexto, quando a gente não fala, quando a gente não faz uma frase, enfim, cheia de significados, né, e significantes, a gente faz o quê? É preferível, então, aí quando a gente só diz eu comi, né, quando a gente só conjuga ali atrelado à primeira pessoa do singular, é preferível que a gente então use a estrutura simples, como no português, por exemplo, mi manho ou mi amanho, usa, né, o caso de dois pronomes aqui, um simples e outro universal, mi manho ou mi amanho. Então eu como basicamente como o português, né? Porque a construção mi me manho, né, por si só, né, sem estar atrelada a um contexto maior, ela fica meio estranha, né? Ela tende a significar eu me como a mim mesmo, né? Enfim, parece que a pessoa está se canibalizando. Então é melhor, né? Sendo assim, é melhor a gente descartar essa possibilidade assim na conjugação, só nessa conjugação simples, né? Do tipo, escolta Fernando, mi digo mi magno, ou sì, mi amanho. Però sta attento para non sbagliare come che avevo scritto qua sul testo. Fare il doparo del pronome riflessivo in Veneto parlar è l'esercizio comune che in certi casi a plegarlo mia e te pare strambo di risuonare con fa roba mia levra. A vuol dire te pare che te salta fuori dei busi in medo dei verge. Então, pessoal, é basicamente isso, explicando em português, muitos casos, como eu falei para vocês no início, fica estranho, né? Quando a gente não reforça os pronomes, né? Os pronomes reflexivos, fica bem estranho. Ah, me falso na casa. Levro significa completo, cheio, né? Completo, a gente pode traduzir também. A mim me falso na casa. Eu me construo uma casa, né? A mim me falso na casa. Então, quando a gente usa o pronome reflexivo, aqui a gente já dá um sentido do quê? Que eu só não me faço uma casa, mas eu faço eu mesmo uma casa. Para mim também a gente pode considerar. A mim me falso uma casa. Isso pode ser feito com as próprias mãos ou com os recursos que você tem, né? Então, ou seja, se eu paguei pela casa, eu me fiz a casa. Então ele acaba, digamos, enchendo um pouco mais a estrutura de sentido. Enquanto a estrutura aqui embaixo, em vermelho, ela parece que falta alguma coisa. Mi falso na casa, mi falso na casa e mi ame falso na casa. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a primeira estrutura é lazer próprio pi levra, não? Levra. Então ela é um pouco mais completa e a segunda ela esbozar. Então a segunda parece que ela está faltando, ela está em falta, ela está esburacada, tem um buraco aí, né? Ti te fesso una casa, il modo levra diserissimo. Ti te fesso una casa. Então você constrói uma casa para você. E dopo che abbiamo via il pronome riflessivo sul secondo esempio, ele vem fora un fia strambo, no? Mi pare che le fuori strada. Ti fesso una casa. É uma roba a só esbusar. Então, a segunda é uma coisa meio estranha, né? Parece que está faltando alguma coisa. Ela tem buracos aí, né? Ti fesso una casa. Lei che ti dice ti te fesso una casa, o ti te fesso una casa e avanti così. Lui ele se fa su una casa. Ele se constrói para ele uma casa, né? Ele realmente faz para ele uma casa. E enquanto o outro exemplo aqui, o último aqui embaixo, em vermelho, e portanto incorreto, né? A gente poderia considerar lu fa su na casa. Vocês percebem que isso é estranho, né? No Vêneto, lu fa su na casa, até parece que é uma palavra só, lu fa su. É gramaticalmente correto em Vêneto a gente dizer lu ele se fa su na casa. Então espero que vocês tenham conseguido pegar, né, alguma coisa, porque realmente só de ouvir, só com o ouvido, mesmo que a gente não seja
né, esperti, anche se non siamo mia furbi in lingua veneta, si vede che c'è chiaramente una roba che manca in sentenze de pensare in rosso. O caso da língua italiana é diverso do Vêneto, né? Na língua italiana há de se notar que a redundância, como eu já havia dito para vocês, ela é extremamente errada, é um erro gravíssimo, isso não pode acontecer na língua italiana, é por isso que geralmente as pessoas que só falam o italiano ou que só falam o português também, elas estranham muito essa estrutura da língua vêneta. Nós temos a forma clássica, assim chamada forma clássica literária italiana, como também temos lá a forma clássica literária vêneta que eu acabei de mostrar para vocês. Então a forma clássica literária italiana, ela não permite esse tipo de redundância, né? Apesar de a gente ter aí a Academia della Crusca, que é, digamos, a Academia de Letras, né? Academia de Letras deles lá na Itália. Então, nos dias de hoje, a Academia della Crusca, nos dias de hoje, ela não destaca mais isso como um erro, mas sim como, digamos, uma fala coloquial, porque, enfim, eles viram que as pessoas falam assim mesmo e não tem muito o que fazer, né? No ensino formal lá na Itália, nas escolas, nas universidades, o emprego dessa redundância dos pronomes reflexivos na língua italiana é ainda considerado um erro gramatical. Em nível de língua italiana é um erro gramatical. Donc, vi ringrazio della attenzione. Então, eu agradeço vocês, né, pela atenção e, obviamente, sintam-se à vontade para enviar aí perguntas para o meu número aí de WhatsApp. A gente conversa pelo WhatsApp também, se quiserem conversar aqui pelo canal, mandar as mensagens. Tem e-mail aí disponibilizado sempre nos vídeos também, se vocês quiserem escrever. Pelo número podem me escrever, não tem problema algum. Beh, spero che vi piacesse de analisi che abbiamo fatto adesso. Mi piacesse, però non possiamo fare tutti gli esempi possibili, schiarare con massimi dettagli, perché sennò la si tira massa lunga, no? Cosita. E allora vi ringrazio un'altra volta, metti il mi piace sul video, si iscrivete sul canale e state bene tutti. Ciao ciao!